Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 19 de julho, está em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, estamos hoje, nesse tempo comum, diante de um trecho pequeno do Evangelho de São Mateus, e o Evangelho de hoje começa com um louvor de Jesus ao Pai. Ele louva, ele agradece ao Pai, dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele louva ao Pai, porque aquela revelação que ele veio trazer para a humanidade só pode ser acolhida pelos pequeninos. Louva ao Pai, porque só aqueles que se fazem pequenos realmente conseguem acolher aquilo que Deus tem para apresentar como verdade e como salvação para a humanidade ferida. Somente os pequenos. E por quê? Ele complementa no restante do Evangelho de hoje. Ele diz: porque assim foi o teu agrado. E depois ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, só quem realmente conhece o Pai é o Filho. E como é, portanto, que uma pessoa pode chegar a conhecer o Pai? Se o Filho quiser revelar a essa pessoa. E como é que o Filho consegue revelar a alguém qual é o verdadeiro rosto do Pai? Quem é o Pai? Se essa pessoa for discípula do Filho. Se essa pessoa seguir os passos do Filho, se essa pessoa assumir a vida do Filho como sendo a sua. Para que a pessoa consiga fazer isso, ela precisa se deixar ser moldada. Ela precisa ter uma mansidão, uma docilidade, o que significa que essa pessoa precisa ter humildade. Aquele que não é humilde não pode conhecer a Deus, porque essa pessoa não tem disposição para se deixar moldar e formar pelo Cristo. Ela quer, de certo modo, que o Cristo se molde a ela, aos seus pensamentos, aos seus valores. E quando ela reconhece de alguma forma que o Cristo, que Jesus tem uma coisa boa, é porque Jesus está confirmando algo que ela já acreditava. Certamente haverá coisas que essa pessoa acredita, certos modos de pensar dessa pessoa, que não correspondem àquilo que o Cristo ensina, aquilo que o Cristo orienta, aponta. E aí essa pessoa certamente fica com aquilo que ela já tem preconcebido na cabeça dela. Ou seja, ela vai selecionando aquilo que no Evangelho lhe convém, aquilo que está de acordo com os valores daquela pessoa. Mas ela não consegue se abrir para a graça de Deus, por quê? Porque, de certo modo, ela se coloca acima de Deus. Ela quer que Deus se molde ao jeito de pensar dela, aos conceitos dela, aos gostos dela, aquilo que para ela é importante. Não existe discipulado desse jeito. Não existe uma forma de se identificar com Cristo desse jeito. Só se pode ter uma identificação com Cristo, só se pode ter uma configuração ao Cristo por meio da humildade. E é impossível que haja outro caminho. E Jesus louva ao Pai,
Porque ele escondeu essas coisas aos sábios e aos entendidos. Por quê? Porque seria uma injustiça que esses que são soberbos tivessem acesso à verdade. A verdade, ela se deixa acessar pelos corações que são humildes, pequenos. E Jesus louva ao Pai porque escolher os pequenos é um ato do amor, da misericórdia e da justiça de Deus, que se revela diante daqueles que, diante da infinitude que é Deus, realmente se reconhecem pequenos. E é aí que eles começam a se abrir à verdade, à salvação, à graça divina. Para nós, o que é que fica? Fica o chamado repetido, renovado, para que nós abracemos a simplicidade, abracemos a humildade, façamos um frequente exame de consciência para percebermos se de alguma forma, às vezes até de um jeito inconsciente, nós queremos que Deus se adapte aos nossos conceitos, ou se nós realmente estamos dispostos a nos abrir à conversão e à ressurreição que Deus quer para nós. Infelizmente não é raro que a gente tenha ideias preconcebidas, ideias que às vezes a gente tirou de uma educação que nós recebemos, ou de uma ideologia política que nós abraçamos, ou de uma certa filosofia de vida que nós aprendemos a ter uma certa afinidade com ela, ou uma coisa cultural do nosso tempo, ou uma moda do nosso contexto. E aí nós temos essas coisas como prioridade e queremos que o Evangelho se adapte a essas coisas. Isso é o oposto do cristianismo. No cristianismo, a verdade do Evangelho, a verdade revelada, é ela que nos ajuda a modular todas as informações que nós recebemos, que nos ajuda a selecionar aquilo que é válido, aquilo que não é. O nosso critério de valor, os nossos princípios, os nossos valores, que definem a verdade de todas as coisas, a beleza, aquilo que nós devemos escolher, aquilo que nós devemos repudiar, tudo isso vem do Evangelho. Quando isso não acontece, quando nós submetemos o Evangelho a coisas que na prática nós colocamos acima dele, na prática significa que nós estamos tendo ainda uma mentalidade mundana. Estamos colocando coisas do mundo, pensamentos do mundo, conceitos do mundo, acima daquilo que é a verdade revelada, acima daquilo que é o Evangelho. Repito, não existe cristianismo, não existe verdadeiro discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo se isso não for baseado na humildade, na pequenez, no gostar de ser pequeno. Abrir mão de todo tipo de soberba, de reconhecimento mundano, de aplauso mundano e querer e aprender a ter um certo prazer, uma certa alegria em descer, em ocupar os últimos lugares, em ser esses pequeninos que são motivo do louvor de Cristo ao Pai. Aprendemos com Jesus, Ele mesmo que sendo Deus, se rebaixou para assumir a nossa humanidade, gerando salvação. Aprendamos com Cristo. Vamos seguir os seus passos e imitar Cristo, que desce, que se abaixa, exatamente para salvar, exatamente para gerar verdadeira alegria e vida. Aprendamos a gostar, a ter uma imensa alegria por sermos pequenos, por sermos simples, por ocuparmos os lugares que não são vistos. E assim, realizar o Evangelho, fazer com que o Cristo apareça e gere salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.